Pode-se presumir que, como resultado de um grande número de interações entre elementos neurais, campos de interação são criados, e esses campos de interação, que chamamos de campos neurais, podem não estar limitados pela estrutura cerebral, mas afetam a estrutura do espaço e servem como meio de transmissão de cérebro para cérebro. Isso significa que cada um de nós está interagindo o tempo todo, sem que saibamos, sem necessariamente estarmos cientes. A partir disso, existem interações entre nós que eu chamo de hipercampo. E se a realidade que você conhece não fosse nada além de uma ilusão? E se alguém lhe dissesse que o mundo ao seu redor é uma matriz moldada pela sua própria mente? Jacobo Greenberg, brilhante psicólogo e neurofisiologista mexicano, dedicou sua vida a explorar essas questões. Suas pesquisas resultaram na teoria sintérgica, que sugere que a realidade é uma construção que pode ser modificada pela consciência. No entanto, em 1994, Greenberg desapareceu sem deixar rastros, mergulhando o mundo em um mistério que permanece sem solução até hoje. O desaparecimento de Greenberg gerou várias teorias intrigantes. Ele teria sido sequestrado por forças governamentais devido ao potencial impacto de suas descobertas, ou seu envolvimento em práticas esotéricas o teria levado a um destino inimaginável. Essas hipóteses adicionam uma camada profunda de mistério à sua vida e à sua obra já enigmáticas, questionando ainda mais a natureza da realidade. A história da humanidade está repleta de relatos que desafiam os limites do ordinário, envolvendo personagens que parecem desafiar as leis da física. São José de Cupertino e Milarepa, por exemplo, são apenas dois entre muitos que manifestaram poderes que a ciência moderna ainda luta para compreender. A levitação de Cupertino e a capacidade de Milarepa de atravessar paredes não são meramente histórias para inspirar a imaginação, mas convites para expandir nossa visão do que é possível quando se atinge um estado superior de consciência. Essas histórias nos lembram com força que os seres humanos possuem potenciais latentes que, quando despertos, podem romper as fronteiras do ordinário. O verdadeiro impacto desses relatos reside em sua capacidade de conectar o esotérico ao prático. Ao considerar a vida desses místicos, não estamos apenas observando figuras distantes no tempo, mas exemplos que podem inspirar transformações em nossa vida cotidiana. A prática da meditação, por exemplo, torna-se um caminho não só para a paz interior, mas também para o acesso a dimensões mais profundas da realidade. Quais efeitos surpreendentes poderiam surgir se, como Cupertino e Milarepa, nos dedicássemos à expansão da nossa consciência além dos limites que nos impomos? Jacobo Greenberg propõe uma visão revolucionária da natureza da realidade, questionando as noções convencionais que temos sobre o mundo ao nosso redor. A teoria sintérgica sugere que o que percebemos como realidade é, na verdade, uma distorção criada pelo nosso cérebro, que interpreta e filtra uma matriz informacional subjacente conhecida como trama. Essa matriz não é apenas um conceito abstrato, mas a estrutura fundamental que rege todas as coisas, onde o tempo, o espaço e a matéria são maleáveis. A ideia de que a mente humana não apenas interage com essa trama, mas também a molda, abre um vasto campo de possibilidades para a exploração espiritual e científica. Segundo Greenberg, o cérebro humano é um microcosmo dessa trama, refletindo em sua estrutura as mesmas propriedades que moldam o universo. Essa teoria não se limita a unir a ciência e a espiritualidade. Ela sugere que o próprio ato de pensar e perceber
altera a realidade ao nosso redor. Imagine as implicações dessa teoria em nossa vida cotidiana. Cada pensamento, cada emoção, poderia influenciar diretamente o tecido do universo. A compreensão dessa teoria oferece um caminho poderoso para a transformação pessoal, onde a mente não é apenas uma ferramenta para navegar no mundo, mas um criador ativo da própria realidade. Essa perspectiva nos leva a reconsiderar nossa relação com o mundo. Se a realidade é uma projeção da nossa mente, então o verdadeiro poder está dentro de nós. Greenberg nos convida a explorar essa interconexão profunda entre a mente e o universo, sugerindo que, ao compreender e manipular essa trama, poderíamos transcender os limites impostos pela percepção comum. A jornada espiritual torna-se uma exploração científica e esotérica, onde o potencial de alterar a realidade não é apenas uma ideia teórica, mas uma possibilidade tangível. E é na prática da meditação que essa interação com a trama pode se aprofundar, como veremos mais adiante. Segundo Jacobo Greenberg, a meditação não é apenas uma prática de autoconhecimento, mas uma ponte direta para acessar a trama, essa matriz fundamental que impregna toda a realidade. Meditadores avançados, como os praticantes do Vipassana, têm a capacidade de transcender as fronteiras entre o eu e o exterior, mergulhando em um estado de consciência onde essas distinções desaparecem. Nesse estado de unificação, o indivíduo não se percebe mais como uma entidade separada, mas como uma parte integrante do todo, diretamente conectada à trama. Essa prática torna-se, então, um portal para compreender a natureza da realidade em um nível muito mais profundo. Em sua busca para desvendar os mistérios da mente, Greenberg desenvolveu sua própria técnica de meditação que vai além da observação passiva. Ele acreditava que, ao concentrar-se simultaneamente em vários aspectos da experiência, a respiração, as sensações corporais, os pensamentos, o meditador poderia alcançar um estado ampliado de consciência, onde o conceito de dualidade se dissolvia. Nesse estado, o meditador funde-se com a trama, experimentando a realidade não como um observador separado, mas como parte integrante desse campo de informação. Isso sugere que a meditação não apenas acalma a mente, mas também potencialmente abre portas para manipular a própria estrutura da realidade. O conceito de tempo, profundamente enraizado em nossa percepção da realidade, é questionado por Jacobo Greenberg. Ele sugere que o tempo, como o entendemos, não passa de uma ilusão fabricada pela consciência. Na trama, o tempo não é linear. O passado, o presente e o futuro coexistem em um contínuo eterno. Essa visão nos obriga a reconsiderar o que consideramos como realidade, perguntando-nos se o tempo que sentimos passar não é de fato uma construção mental destinada a nos manter ancorados em uma percepção limitada da existência. Ao expandir nossa consciência, começamos a perceber que o tempo pode ser moldado, ajustado e até transcendido, revelando mistérios que vão além do entendimento comum. Greenberg aprofundou esses conceitos antes de desaparecer misteriosamente em 1994, o que deu origem a muitas teorias que reforçam o mistério em torno de seu trabalho. Muitos consideram seu desaparecimento como uma extensão de suas pesquisas sobre a natureza do tempo e da realidade, o que leva alguns a se perguntarem se ele não teria sido desconectado de nosso fluxo temporal de alguma forma. Outras teorias sugerem um envolvimento em práticas esotéricas ou até mesmo um sequestro por governos interessados em seus estudos. O entrelaçamento de suas teorias sobre a trama e a ilusão do tempo
reforça a ideia de que a realidade pode ser muito mais maleável do que imaginamos. Essa perspectiva sobre o tempo e a natureza da trama não apenas levanta questões filosóficas, mas também conecta o destino de Greenberg aos próprios mistérios que ele buscava elucidar. Se o tempo é uma ilusão e nossa consciência pode moldá-lo, até que ponto esses eventos misteriosos poderiam ser manifestações dessa compreensão? E se Greenberg de fato alcançou um nível de entendimento que o levou a atravessar as barreiras do tempo? Jacobo Greenberg propôs uma ideia fascinante e audaciosa. Cérebros humanos, em estados de grande coerência informacional, como durante uma meditação profunda, podem se entrelaçar para formar um hipercampo. Esse conceito sugere que a telepatia e outros fenômenos psíquicos não são apenas possíveis, mas naturais, resultando da conexão direta entre as mentes humanas. Imagine um nível de comunicação em que as palavras são desnecessárias e os pensamentos circulam livremente entre os indivíduos, como ondas em um vasto oceano de consciência. Essa interconexão transcende os limites físicos e abre novas possibilidades de compreensão da mente e da realidade. Quantas vezes pensamos em alguém e recebemos uma mensagem dessa pessoa poucos instantes depois? Greenberg sugere que esses momentos de coincidência poderiam ser manifestações de um hipercampo, onde nossas mentes se alinham e compartilham informações instantaneamente. Se pudéssemos acessar conscientemente esse hipercampo e manipulá-lo, as barreiras que nos separam poderiam começar a desmoronar, levando a um nível de cooperação e empatia sem precedentes. Essa visão de uma humanidade interconectada e capaz de acessar um campo informacional compartilhado abre as portas para uma nova era de compreensão e potencial humano. No entanto, essa é apenas uma faceta do que pode ser realizado ao explorar as profundezas da mente humana. Pachita, cujo verdadeiro nome era Bárbara Guerreiro, foi uma curandeira mexicana amplamente conhecida por suas capacidades místicas, que desafiavam qualquer explicação racional. Atuando na Cidade do México, nas décadas de 1960 e 1970, Pachita realizava cirurgias espirituais, nas quais ela teria materializado órgãos e curado doenças graves com uma faca rudimentar e suas mãos nuas. Esses procedimentos, que ela realizava em um estado de transe, atraíam tanto adeptos devotos quanto céticos, mas o que fascinava a todos era a aparente eficácia de suas curas, que pareciam transcender as capacidades da medicina moderna. Essas capacidades extraordinárias eram consideradas o resultado de uma conexão profunda com a trama, a matriz informacional fundamental que molda a realidade. Ao acessar esse campo informacional, Pachita era capaz de modificar a realidade física, manipulando as leis da natureza de uma maneira que desafia nossa compreensão científica. Jacobo Greenberg estudou de perto Pachita, fascinado pela possibilidade de que suas capacidades fossem uma manifestação prática da teoria sintérgica. Greenberg acreditava que Pachita não estava apenas operando no nível da realidade física, mas que suas habilidades eram o resultado de uma sintonia profunda com a trama, onde o tempo e o espaço podiam ser manipulados de maneiras que a ciência tradicional não conseguia explicar. Ela não via os órgãos como entidades separadas do corpo, mas como partes de um todo interconectado, dentro do qual a cura era uma questão de harmonizar a informação subjacente. Pachita afirmava ser guiada por Cuauhtémoc, o último imperador azteca, e entrava em estados alterados de consciência para realizar suas cirurgias. Greenberg acreditava que, ao acessar esses estados alterados, Pachita estava interagindo diretamente com a trama, manipulando a realidade de uma forma
que transcendia as limitações da percepção comum. A vida de Pachita, assim como seu trabalho, foi envolta em mistério, com muitas pessoas considerando suas habilidades como milagreiras, enquanto outras tentavam desmistificá-la como uma fraude. No entanto, para Greenberg, Pachita representava um vislumbre real do poder potencial que a mente humana pode exercer sobre a realidade quando devidamente sintonizada. Ao estudar Pachita, Greenberg encontrou uma validação prática para sua teoria sintérgica, observando de perto como a consciência poderia, de fato, moldar e alterar a estrutura da realidade física. A relação entre Pachita e Greenberg transcendeu o âmbito da pesquisa científica, pois ambos compartilharam uma visão comum: que a realidade, tal como a conhecemos, é maleável e pode ser transformada pela mente humana. Pachita é um exemplo de como o esotérico e o prático podem se encontrar em um ponto onde o impossível se torna possível. Se a mente pode alterar a realidade de maneiras tão profundas, o que impede que alcancemos esses níveis de transformação? A história de Pachita e Greenberg levanta uma pergunta poderosa: e se o segredo para curar o corpo, transformar a mente e alterar a realidade estiver dentro de cada um de nós, esperando apenas para ser descoberto?